Jesus ajoelha-se no jardim do Getsêmani, rodeado pelas antigas oliveiras. A noite é escura, apenas a luz da lua ilumina suavemente o cenário. Seu rosto está marcado pela tensão, o suor escorre como gotas de sangue. Em profunda agonia, ele ergue os olhos ao céu e com a voz trêmula, clama ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. A angústia no coração de Jesus não vem do medo da morte, mas do peso que ele está prestes a carregar, o pecado de toda a humanidade. Mesmo assim, ele não pede para ser poupado, mas por força para cumprir o plano de Deus. Suas orações são mais do que palavras, elas são expressão de uma alma entregue, um espírito que se submete à vontade divina, movendo céus e terras com a intensidade de sua fé e obediência. A cada palavra proferida, o céu parece escutar atentamente e a terra silencia, testemunhando o momento mais crucial da humanidade. A respiração de Jesus tornava-se cada vez mais pesada, à medida que a noite fria do Getsêmani envolvia seu corpo já exausto. As oliveiras ao seu redor projetavam sombras longas e silenciosas, enquanto o som distante dos discípulos, adornados, ecoava suavemente na atmosfera quieta. Ajoelhado, Jesus cravava os dedos na terra úmida, como se buscasse algum apoio físico diante do peso esmagador que recaía sobre seu espírito. Seus olhos permaneciam fechados, mas sua mente estava inundada com as imagens vívidas do que estava prestes a acontecer. As horas que restavam eram poucas, e o peso do destino que ele carregava em seu coração parecia insuportável. Cada respiração era uma luta contra o resultado. Sua carne estava enfraquecida, mas seu espírito lutava ferozmente. Ele sabia que o cálice que deveria beber estava cada vez mais próximo, e com ele, a dor insuportável que viria. O sofrimento não era apenas físico, mas espiritual, e se intensificava a cada segundo que passava. Os dedos de Jesus afundaram ainda mais na terra, como se ele buscasse ancorar-se no solo, enquanto sua alma clamava por refúgio nos céus. Um suspiro profundo escapou de seus lábios secos, e ele começou a orar, suas palavras interrompidas pela angústia que o envolvia. Pai, se possível, longe de mim este cálice. Sua voz, embora suave, estava comunicada de uma dor tão intensa que cada palavra parecia ser arrancada com o esforço de seu peito. Ele sabia exatamente o que estava voltando, e ao mesmo tempo, tinha plena consciência de que não buscava escapar de seu destino, mas apenas a confirmação de que poderia suportar o que estava por vir. O suor começou a brotar em sua testa, misturado com o pó do chão. Seu corpo tremia, não de frio, mas de angústia. Cada pensamento que invadia sua mente pressionava sua alma com mais força. Ele via claramente os pregos sendo cravados, sentia o peso da cruz sobre seus ombros, e ouvia os gritos de escudo da multidão. Em flashes dolorosos, ele visualizava o rosto de sua mãe, os olhares confusos e perdidos dos discípulos, que ainda não compreendiam completamente o que ele estava prestes a enfrentar. Mas o mais doloroso de tudo, ele via o momento em que o Pai viraria seu rosto, quando o céu se fechasse sobre ele, e a plena carga dos pecados do mundo seria colocada em seus ombros. A solidão que aguardava Jesus era esmagadora, e mesmo assim, ele continuava murmurando: seja feita a tua vontade. Essas palavras, embora curtas, carregavam uma essência de toda a sua vida. Elas representavam uma entrega total, uma submissão completa ao plano divino, por mais doloroso que fosse. Conforme a oração de Jesus se tornava mais intensa, seu corpo, já fatigado, inclinava-se ainda mais para o solo. Agora seu rosto quase tocava a terra fria, e embora seus lábios mal se mexessem, seu coração clamava mais alto do que nunca. A pressão interna que ele sentia era tão avassaladora que o suor em sua testa se transformava em gotas de sangue. Gotas escorreram a escorrer de sua face, caindo sobre o solo sagrado do Getsêmani. O exercício físico e espiritual alcançou seu ápice, o limite entre a resistência humana e o sacrifício divino. Era o momento em que sua humanidade e divindade se encontravam em seu ponto mais alto, unidas no sacrifício supremo que logo seria consumado. Cada batida do seu coração era um grito silencioso. O corpo de Jesus se contorceu levemente como se estivesse carregando, naquele exato momento, o peso da cruz que logo seria colocado sobre ele. Mas apesar de toda essa dor e angústia, o céu permanece em silêncio. Não houve anjos descendo para confortá-lo, nenhuma voz celestial oferecendo ruptura. Apenas o vazio, apenas a decisão firme de seguir em frente, de obedecer até o fim, de carregar o fardo até o Gólgota. Jesus flui lentamente o rosto, seus olhos entreabertos, com um olhar perdido entre o cansaço e a determinação. O suor misturado ao sangue agora escorria por sua barba, pingando no chão. Sua respiração estava acelerada, seu corpo, ainda que exausto, mantinha-se firme na oração.
A vontade de seu Pai Celestial era maior do que o sofrimento que ele teria de enfrentar. Seu espírito, embora abalado, não cederia. Ele sabia que a redenção da humanidade dependeria de sua entrega completa. O amor que ele sentiu pelos pecadores, aqueles que ainda o desprezavam e que logo condenariam, o impulsionou a permanecer ali em oração, mesmo diante da certeza do sofrimento que viria. Cada segundo no jardim do Getsêmani parecia se estender numa eternidade. O silêncio do lugar contrastava com o turbilhão de emoções que fervilhava dentro de Jesus. Ele estava sozinho. Os discípulos que estavam a poucos metros de distância dormiram, alheios à batalha espiritual que se desenrolava. A carne de Jesus desejava que o sofrimento fosse distante, mas seu espírito sabia que o caminho da cruz era consistente. E mesmo assim, ele continuou a orar, lutando para manter o foco, para alinhar sua vontade completamente com o Pai. Ele sabia que essa entrega era necessária. Ele estava se preparando para o momento mais decisivo da história da humanidade. As gotas de sangue que caíam em seu rosto eram um reflexo da intensidade dessa batalha interna. Seus olhos, embora cansados, demonstravam uma determinação inabalável. Jesus não fugiria do seu destino, ainda que tudo dentro dele clamasse pelo contrário. Sua oração se intensificava, e suas palavras ecoavam pelo jardim, sendo absorvidas pelo silêncio noturno. Seja feita a tua vontade. Essas palavras não eram apenas um pedido. Eles representavam uma declaração de entrega absoluta, de confiança completa no plano do Pai. Ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa, a suportar o que fosse necessário, desde que isso significasse a salvação de toda a humanidade. Agora Jesus inclinava-se ainda mais ao chão, quase deitado sobre o solo, os braços estendidos, as mãos apertando a terra com força. Seu rosto, agora completamente manchado pelo suor misturado ao sangue, revelava o custo daquela luta espiritual. Sua respiração, pesada e irregular, mostrava o esforço físico e emocional que ele estava enfrentando. Sua oração, entretanto, se tornava cada vez mais íntima, mais profunda. Era uma conversa silenciosa, porém intensa entre o Filho e o Pai. E naquele momento, mesmo que o céu permanecesse em silêncio, Jesus sabia que estava sendo ouvido. Ele sabia que o Pai estava ali observando tudo, e que o sacrifício que estava prestes a fazer era o único caminho possível. As gotas de sangue continuaram a cair, marcando o solo sagrado do Getsêmani, enquanto Jesus, exausto e profundamente abalado, permaneceu em oração. Ele permitiu-se um último momento de fraqueza humana antes de se levantar. A força para enfrentar seu destino estava sendo renovada, não pelo rompimento da dor, mas pela certeza de que sua entrega traria vida a todos. E assim sua oração, agora mais silenciosa, tornou-se um símbolo da maior batalha travada naquele jardim, a vitória da aprovação sobre o medo. Jesus caminhava pelos terrenos áridos do deserto, o sol escaldante batendo sobre seus ombros, mas sua mente estava fixada em outro lugar. Ele estava sozinho, completamente entregue ao silêncio da vastidão ao seu redor. Cada passo que dava o levava para mais longe da melhoria da vida cotidiana, e mais perto da comunhão com o Pai. No deserto, onde o mundo parecia desaparecido, ele encontrou o lugar perfeito para abrir seu coração em oração. O vento soprava levemente, mas Jesus estava concentrado em um diálogo silencioso, interno, que ia além das palavras. Seus lábios mal se moviam, mas seu espírito estava em constante clamor. O deserto se tornou então um santuário. Em meio à poeira e às pedras, ele falava com o Pai de uma forma que ninguém mais poderia entender. Não havia distrações, não havia olhos curiosos. Apenas ele e Deus. A tentativa do inimigo havia passado, mas o foco de Jesus continuava o mesmo. Ele não estava ali por fraqueza, mas para buscar força. A oração naquele momento era como o ar que ele respirava. O deserto podia ser seco, mas seu espírito estava sendo renovado, nutrido por essa intimidade sagrada. A cada momento, o coração de Jesus pulsava com mais intensidade, encontrando paz em meio ao silêncio da solidão. Depois de dias no deserto, a fome e o cansaço conseguiram dominar um homem comum. Mas para Jesus, aquele tempo sozinho era necessário. Ele orava em pé, os braços estendidos para o céu, os olhos fechados, sentindo o vento quente tocar seu rosto. Pai, a tua vontade é o que busca. Guia-me e sustenta-me, pois tudo o que faço é para a tua glória. Essas palavras, murmuradas no vento, não precisaram de força, pois o poder delas estava em sua sinceridade. Jesus sabia que sua missão seria árdua, que a cruz o esperava. Mas ali no deserto, ele encontrou refúgio. Os momentos de oração no deserto eram cheios de quietude, mas também de intensidade. A cada minuto passado ali parecia mais uma batalha travada e vencida.
As tentativas já tinham surgido, as palavras venenosas do inimigo tinham tentado desviar o curso da missão de Jesus, mas ele apareceu firme. E isso porque a oração lhe dava clara. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus ele havia aqui, não apenas para o tentar, mas como um lembrete para si mesmo. Ele orava para que sua carne fosse subjugada, para que seu espírito estivesse sempre alinhado com o propósito eterno. Quando Jesus se retirava para as montanhas, o cenário mudava, mas a essência era a mesma. As rochas altas, o céu limpo e a brisa fria da noite envolviam sua figura solitária. Ao longe, as luzes das cidades começavam a se apagar, mas ele não se preocupava com o tempo. O Pai o aguardava. Jesus subia ao topo das montanhas, buscando a tranquilidade que somente a altitude poderia proporcionar. A visão das estrelas no céu o lembrava da grandeza do Criador, e de como sua missão estava interligada ao destino de toda a humanidade. Ele se ajoelhava sobre as pedras frias, os braços cruzados sobre o peito, o rosto erguido para o firmamento. Naquelas horas, Jesus orava pelo povo que ainda não o conhecia. Pai, abre os olhos dos cegos, dá-lhes ouvidos para ouvir a tua verdade. Que vejam por meio de mim a tua luz. O som da sua voz, embora suave, se mesclava com o vento das montanhas, como se suas palavras ecoassem pela vastidão da criação. Seus olhos se fechavam, e ele entrava em uma profunda comunhão, onde o tempo e o espaço deixavam de existir. O universo inteiro parecia suspenso naqueles momentos de oração. Às vezes, Jesus permanece horas assim, em completa solidão, enquanto o céu mudava de cor, passando da escuridão da noite ao brilho suave da aurora. A cada instante de oração, sua conexão com o Pai se tornava mais profunda, mais intensa. Ele orava pelo presente, mas também pelo futuro. Orava pelos seus discípulos, pelos enfermos, pelos perdidos, e até por aqueles que um dia o rejeitariam. Seu coração era grande demais para ser compreendido, e suas orações refletiram isso. Mesmo sozinho nas montanhas, ele carregava o mundo inteiro em suas palavras. Durante esses momentos de oração, Jesus também buscava orientação. Pai, dá-me sabedoria para guiar os teus filhos. Dá-me força para carregar a cruz que me aguarda. O peso do que estava por vir era sempre presente em sua mente, mas a oração o sustentava. Naquelas montanhas, longe de todos, ele se preparou para o que estava por vir. A solidão, para muitos, seria opressiva, mas para Jesus, era uma fonte de renovação. Ele sabia que para carregar o fardo do mundo, eu precisava estar em contato direto com o Pai. Outras vezes, após longos dias de milagres e ensinamentos, Jesus buscava refúgio em lugares altos, afastados da multidão. A natureza era seu santuário. Subindo até o topo de uma colina, ele olhou para o horizonte, para as terras que um dia foram testemunhas de sua morte e ressurreição. Ali sozinho, Jesus orava por cada alma que cruzava seu caminho. Pai, guarda-os em teu amor, protege-os da maldade deste mundo. Sua voz não era audível para mais ninguém, mas o céu a recebia com atenção. A solidão nas montanhas era o espaço onde ele poderia se reencontrar, onde sua humanidade se conectava plenamente com o divino. As rochas duras sob seus joelhos, o vento gelado sobre sua pele, o cheiro das árvores e das flores ao redor. Tudo se tornou parte de um cenário sagrado. Jesus orava como quem sabia que o tempo era curto, como quem estava consciente de que cada momento de intimidação com o Pai era uma preparação para a dor que viria. Em algumas noites, a lua era sua única companheira, iluminando levemente o caminho que ele percorria para encontrar um local seguro para orar. Ele se afastava de tudo e todos, não por fuga, mas porque sabia que sua alma precisava desse tempo. A solidão lhe dava claramente, trazia respostas. Em seus momentos de maior escuridão, ele buscava luz no Pai, e cada oração fortalecia suas pernas para a jornada que ainda estava por vir. Jesus sabia que sua missão não poderia ser cumprida sem essas horas de oração solitária. Em cada momento nas montanhas, ele relembrava o propósito de sua vinda. Ele buscou orientação, paz e renovação. O silêncio das montanhas o envolvia, mas sua alma estava cheia de palavras que trocava com o Pai. Ele orava pelo mundo, pelas futuras gerações, pelos pecadores que um dia o seguiriam. E em meio a essa solidão, ele sentiu a presença de Deus mais próxima do que nunca, como se cada oração fosse um degrau que o levava mais alto, mais perto do céu. As longas noites de oração solitária davam a Jesus a força para continuar seu ministério. A cada momento passado nas montanhas, ele se renovava. Seus olhos, fixos nas estrelas, simplesmente encontrar respostas nas constelações, como se o próprio céu confirmasse que ele estava no caminho certo. Orar em solidão era mais do que um ato religioso para Jesus, era um momento de realinhamento com a vontade do Pai.
E nas montanhas, longe de todos, Jesus encontrou a força necessária para amar, curar e finalmente entregar sua vida pela humanidade. A oração de Jesus foi marcada pela profundidade de sua conexão com o Pai. Não se tratava apenas de palavras proferidas, mas de uma entrega total, uma rendição completa da sua vontade à de Deus. Os cristãos, ao buscarem imitar o poder das orações de Jesus, são chamados a orar com a mesma sinceridade, intensidade e confiança. Orar como Jesus significa buscar não apenas o que desejamos, mas alinhar nossos corações ao propósito de Deus, mesmo que isso nos leve por caminhos difíceis. Ao ver Jesus em solidão, nas montanhas ou no deserto, encontramos o exemplo de que a oração não depende de grandes rituais ou multidões. É no silêncio da alma, na quietude de momentos íntimos com Deus, que as maiores batalhas são vencidas. Quando os cristãos se retiram para orar, mesmo em meio às pressões da vida, podem experimentar a mesma força que Jesus encontrou. O segredo não está na quantidade de palavras, mas na qualidade da entrega. Assim como uma luz celestial irradiava de Jesus durante sua oração, o cristão que ora com fé e perseverança também reflete a presença divina. Ao dobrar os joelhos e abrir o coração, cada um de nós pode ser envolto por essa mesma luz que fortalece, renova e transforma. Orar como Jesus é encontrar descanso e força no Pai, sabendo que em cada palavra sussurrada, o céu responde com amor e poder. Se esse conteúdo tocou seu coração e te levou a buscar uma vida de oração mais profunda, como Jesus nos ensinou, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais reflexões transformadoras. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam abençoadas e, claro, deixe seu like para ajudar a espalhar essa mensagem de fé e esperança. Sua participação faz toda a diferença.